Nos Estados Unidos, a Califórnia costumava ser o símbolo da última fronteira. Foi aqui que surgiram e floresceram as empresas mais influentes do planeta e também foi o berço das tecnologias que revolucionaram nossas vidas. Mas tudo isso está passando por uma mudança radical. Estamos testemunhando uma das migrações internas mais significativas em décadas nos Estados Unidos. Tanto as pessoas quanto as empresas mais proeminentes do planeta estão fugindo da Califórnia em direção a outros estados como Texas e Flórida. Essas empresas estão levando consigo empregos, riquezas, tecnologia e conhecimento, o que terá consequências extremamente graves para a Califórnia. Na verdade, já podemos ver as repercussões no presente. Se você visitar o centro de Los Angeles ou São Francisco, perceberá a grande quantidade de pessoas vivendo nas ruas. Pessoas que são forçadas a morar em seus veículos devido à impossibilidade de pagar os aluguéis exorbitantes. Além disso, há aqueles que dependem da assistência do governo para sobreviver. A Califórnia é o estado com o maior número de pessoas em situação de pobreza e necessidade em todo o país. A Califórnia costumava ser um paraíso, um lugar cheio de oportunidades. No entanto, tudo mudou. E o futuro da Califórnia parece sombrio. Neste vídeo descobriremos por que chegamos a essa situação preocupante. Quando se trata de preços, na Califórnia tudo é notavelmente mais caro. Surpreende você saber que um galão de gasolina na Califórnia custa quase $6, enquanto no estado mais econômico, Kansas, chega perto de $4. Pois é, a gasolina na Califórnia tem um preço quase 50% mais alto do que em todo o país dos Estados Unidos. Mas se isso já é surpreendente, deixe-me mostrar a disparidade de preços nos aluguéis na Califórnia em comparação com a média nacional. Na cidade de São Francisco, Califórnia, o custo médio de um apartamento de um quarto é de $3.230 por mês. Na importante cidade de Los Angeles, o preço médio de um apartamento de um quarto chega a $2.661 mensais. No entanto, por mais difícil de acreditar, em todo o estado da Califórnia, o aluguel médio de um apartamento de um quarto chega a $2.000 por mês. Agora vamos falar sobre os custos de compra de uma casa. Na Califórnia, o preço médio de uma casa chega a quase $800 mil, enquanto a média de uma residência nos Estados Unidos tem o valor de $428 mil. Ou seja, em média, as casas na Califórnia custam o dobro das demais no país. O problema dos altos preços não se limita apenas à gasolina e às moradias. Absolutamente tudo na Califórnia é mais caro. Transporte público, alimentos nos supermercados e até mesmo produtos em shoppings. Antes de tudo, não se esqueça de dar um like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Agora surge a pergunta fundamental: por que as coisas são tão caras na Califórnia? E a resposta é simples: impostos. Não é que a Califórnia esteja sem recursos naturais, já que é o motor impulsor dos Estados Unidos. Além disso, é um estado extremamente rico em recursos naturais. Então, qual é o motivo desses altos preços? A resposta está nos impostos. A Califórnia costumava ser o paraíso para aqueles que buscavam uma vida melhor após a Segunda Guerra Mundial. Durante a Era Dourada dos Estados Unidos, a Califórnia experimentou um boom econômico sem precedentes. O crescimento era surpreendente e, para alimentá-lo, o governo da Califórnia atraía empresas e pessoas oferecendo oportunidades de negócios. Nas décadas de 1950 e 1960, o estado tinha baixos níveis de impostos e poucas regulamentações. No entanto, à medida que o estado crescia e centenas de milhares de pessoas se mudavam a cada ano, os políticos da Califórnia começaram a impor gradualmente impostos. Esses impostos supostamente eram destinados ao desenvolvimento do estado. Mas a verdade é que serviam para cobrir outro grande problema que abordaremos mais adiante neste vídeo. Ano após ano, o governo da Califórnia aprovava novos impostos e regulamentações. Como todos sabemos, os impostos são necessários em todo o país, pois financiam gastos essenciais. O grande problema com os impostos é que eles podem ficar fora de controle e se tornar excessivos. Quando isso acontece, muitas empresas e pessoas começam a se mudar para lugares com impostos mais baixos e menos regulamentações. Atualmente, a Califórnia é o estado com mais impostos e regulamentações em todos os Estados Unidos. Não importa o quanto um lugar seja rico em recursos naturais, sol e beleza natural. Se os impostos e regulamentações forem excessivos, as pessoas e empresas irão embora. Vamos começar com os impostos mais relevantes. A Califórnia possui um dos impostos corporativos mais altos dos Estados Unidos, quase 9%.
enquanto outros estados, como Texas, nem mesmo têm um imposto corporativo. Além disso, a Califórnia possui um dos impostos sobre salários mais altos do país, 13,3%, muito mais do que qualquer outro estado. Voltando ao tema da gasolina cara, é por isso que a gasolina e outros produtos são mais caros na Califórnia, devido aos impostos tão elevados. De fato, se não houvesse impostos na Califórnia, é muito provável que absolutamente tudo seria muito mais barato em comparação com outras partes do país, já que o estado possui uma abundância de recursos, infraestrutura e produção de diversos bens. Agora lembremos do que mencionei anteriormente. As moradias na Califórnia são uma das mais caras tanto no país como no mundo. A razão pela qual as casas são tão caras está nas regulamentações. Sim, isso constitui uma das estratégias mais enganosas que existem. Na Califórnia, são impostas restrições severas que impedem a construção de prédios. A Califórnia possui regulamentações extremamente rígidas que restringem a liberdade das empresas para construir. Isso faz com que os preços das moradias aumentem descontroladamente, deixando os menos afortunados pagando aluguéis astronômicos. Atualmente, a Califórnia está enfrentando as consequências de seus altos impostos e regulamentações. Muitas empresas e funcionários estão se mudando da Califórnia para estados como Texas ou Flórida. Empresas que antes eram fundamentais, como Hewlett Packard, Tesla, Google, Charles Schwab, entre outras, já partiram. Atualmente surge uma pergunta fundamental. Por que diabos a Califórnia impõe tantos impostos e regulamentações se sabem que isso afastará suas empresas e funcionários? É evidente que a Califórnia se encontra em uma situação preocupante. Seu excesso de impostos e regulamentações está gerando um êxodo em massa de empresas e talentos, que terá graves consequências para a economia e o desenvolvimento do estado. É crucial que medidas sejam tomadas para reverter essa tendência e restaurar seu apelo empresarial. A Califórnia está em uma trajetória em direção à falência. Sim, cada estado nos Estados Unidos opera praticamente como uma nação independente. Cada estado possui suas próprias receitas e despesas. As receitas vêm principalmente dos impostos pagos por empresas e cidadãos. No entanto, as despesas são principalmente destinadas aos salários de funcionários públicos, infraestrutura e programas sociais. Se olharmos para as finanças da Califórnia a partir de meados de 2022, veremos que o estado arrecada 666 bilhões de dólares em impostos, enquanto seus gastos chegam a 712 bilhões de dólares. Isso significa que a Califórnia possui um déficit de quase 50 bilhões de dólares que precisa cobrir. O governo da Califórnia se endivida a cada ano, e a dívida acumulada chega a 542 bilhões de dólares. Imagine, esse número é tão grande que equivale à metade da economia do México. Apesar de ter impostos exorbitantes, ainda enfrentam um déficit considerável e estão entre os estados mais endividados do país. Agora surge a grande pergunta: em que diabos o estado da Califórnia gasta todo o seu dinheiro? Acontece que a Califórnia destina uma quantia considerável para apoiar seus cidadãos. A ironia é que, apesar de ser o estado que mais investe em benefícios e programas sociais, as classes baixas e trabalhadoras sofrem as condições mais difíceis em todo o país. A Califórnia destina mais de 103 bilhões de dólares por ano nesse tipo de apoio, um valor que supera em muito qualquer outro estado. Esses recursos são destinados a financiar o sistema de saúde na Califórnia, bem como fornecer apoio a famílias de baixa renda, benefícios de desemprego e programas para pessoas em situação de rua. Apesar de todos esses programas sociais, a Califórnia é o estado com o maior nível de pobreza em todo o país. Se vocês caminharem pelos centros de Los Angeles ou São Francisco, notarão a quantidade de barracas e miséria espalhadas pelas ruas. De acordo com dados oficiais, mais de 161 mil pessoas estão registradas como sem teto. E isso não inclui aqueles que vivem em seus veículos, o que representa um número ainda maior. A raiz do problema está nos impostos exorbitantes, nas regulamentações sufocantes que prevalecem na Califórnia. Essas barreiras dificultam o florescimento dos negócios, como aconteceu nas décadas de 60 a 90, quando o estado experimentou um crescimento econômico, geração de empregos e prosperidade sem precedentes. Hoje em dia, as coisas mudaram drasticamente. Enquanto outros estados, como a Flórida e até mesmo o Arizona, estão testemunhando uma melhoria generalizada na qualidade de vida de seus cidadãos, a Califórnia está deixando de ser um paraíso para se tornar uma distopia. Agora é sua vez. Qual é a sua opinião sobre a situação na Califórnia? Você acha que as coisas vão melhorar ou piorar? Se você mora no Texas ou na Flórida, já ouviu histórias de pessoas que estão se mudando da Califórnia para o seu estado
em busca de melhores oportunidades e uma carga fiscal mais razoável. É evidente que este estado está enfrentando uma crise financeira e social de proporções preocupantes. Altos impostos e regulamentações excessivas levaram o estado a uma situação insustentável. É hora das autoridades na Califórnia tomarem medidas decisivas para reverter essa tendência e recuperar o espírito empreendedor e próspero que um dia caracterizou este estado emblemático. O futuro da Califórnia depende disso. Como sempre, você pode deixar suas respostas nos comentários. Se você gostou do vídeo, dê um like. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Um abraço e até o próximo vídeo.